que lá tinha uma cultura, e como dá saudade, como a gente às vezes olha e dá saudade, a nossa alma clama por lugares, por viver coisas que marcaram as nossas vidas, e às vezes a gente não consegue viver exatamente esse novo de Deus, como a gente vem falando, porque nós estamos não somente apegados, mas talvez estamos presos dentro de lugares e ambientes que não conseguimos romper. Aí a saudade vem, aí nós pensamos, meu Deus, mas como era bom, que ambientes eram gostosos, mas não é mais o que Deus tem para a gente, não é mais a medida daquilo que Deus tem preparado para a gente. Aí essa semana eu estava lendo, que eu estou lendo um plano um pouco diferente de leitura bíblica, ela não está em ordem, está sendo Lucas, Gênesis e Salmos, que eu estou na leitura. E aí essa semana ainda eu passei por essa palavra, e aí eu consegui ler mais um pouquinho também e melhorar a questão do esboço daquilo que eu quero compartilhar. Lembrando que, como falamos já nesses dias, né, e principalmente domingo passado, crente, nós estamos diante de pelo menos alguns desafios nesse tempo. Tantas coisas têm acontecido, né? Hoje em dia está tão difícil nós conseguirmos compreender pela uma essência algumas coisas que outrora eram tão verdades, hoje em dia, né? Parece que está tão confuso, pelo menos assim dizendo, de a gente poder dar credibilidade, crédito sobre algumas coisas. Cada dia é uma notícia diferente, né? Algumas tristes, né? Outras nem tanto, mas enfim, a cada dia a gente é surpreendido. E então, em meio a tudo isso, como nós vamos nos manter, né, firmes, né? Como hoje em dia o cristão, em meio ao emaranhado de situações, de circunstâncias, né, de tantas portas. Hoje a Jenny falou sobre a porta larga, né, e a porta estreita, e algumas perguntas que eu venho me fazendo nesses dias de como nós vamos estar ainda intactos, né, com aquilo que o Senhor nos confiou, não olhando para o homem, mas olhando para Jesus, né. Mas todos nós hoje carregamos coisas de pessoas, de homens de Deus, pastores, né, que foram e talvez ainda estão sendo referência para as nossas vidas. E aí a gente vai recebendo como um verdadeiro alimento, e a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, as coisas vão acontecendo, a gente vai avançando, porque a gente está sendo municiado de verdades de Deus, de diretivas de Deus, de destinos de Deus. Mas em outros momentos a gente, né, sofre, padece, porque homens que tocaram pessoas, tocaram nações, e hoje em dia as redes sociais, a internet, a velocidade das coisas trazem coisas que trazem assuntos à tona que em outros momentos, em outras fases da vida já não eram mais, ou pelo menos não nos trazia o conhecimento. Eu estava falando com algum irmão ainda esses dias, né? Cada semana, se você olhar lá, tem um líder que caiu, que dividiu família, né? Essa semana mesmo, ontem ainda, né? Um pastor aí grande da nação também caiu em pecado, e aí vem, né, para dentro de uma situação do Brasil, e aí vai para a rede social, confessa o pecado, é esposa, tem filhos, e homens que fizeram muito, homens que criaram uma história tão grande, tocaram, sabe quando a pessoa, ela entrega o coração, ela acredita naquilo que a pessoa fala, inclusive porque é de Deus, mas acreditando que a pessoa, né, ou aquele pastor, ele é a própria mensagem que ele ministra. E, enfim, é o reino que perde, e a gente acaba ficando triste, né, com muitas coisas que vem acontecendo, mas é os últimos dias, acontecimentos, né, catástrofes. E a pergunta que fica é: como nós vamos fazer para estarmos intactos? O que nós cristãos nos dias de hoje faremos para permanecermos firmes, ao ponto de não vacilarmos, ao ponto de não sermos derrubados, ao ponto de não sermos traídos, talvez traídos por nós mesmos, né? Quando a Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem, é um homem em si próprio. Geralmente a gente atribui isso ao colega de trabalho, ao líder ou ao pastor, né? Não confia, não é bem exatamente isso, mas é o homem que confia no seu próprio braço, na sua própria inteligência,
né, na sua história, ou então, eu tenho tantos anos de fé, eu sou um homem preparado para estar onde eu estou, e ele se afirma naquilo acreditando que ele já tem uma base para ele poder andar, fluir, frutificar, porque ele está respaldado por Deus. E miserável homem é esse, né, que precisa voltar ao primeiro amor, como nós já falamos em outros momentos, naquele encontro de Jesus com Nicodemos, né, Senhor da sinagoga, aquele que ensinava, né, aquele que era letrado pela palavra, e teve aquele momento de se aproximar, de estar perto de Jesus, e Jesus chega para ele assim, dentro de um diálogo, uma conversa. Então pensa, um homem carregado, letrado, né, um chefe da sinagoga, onde muitos daqueles que se tornariam discípulos a partir de Nicodemos sentavam aos pés dele para aprender. E aí naquele momento então tem uma proximidade com Jesus, e aí Jesus pega e fala para Nicodemos: é necessário que você nasça de novo, né? Então pensa, constrói comigo, vamos andar junto numa linha de raciocínio hoje, nós cristãos que estamos aqui, no momento em que nós vamos tomar a Santa Ceia, né? Vinculado com a palavra que está no meu coração, que nós vamos estar lendo, né? Um homem carregado, um homem letrado, um homem que não precisava abrir a Bíblia para pegar, esse era Nicodemos, conhecedor das Escrituras, respeitado dentro de Israel. E a Bíblia então vai dizer que quando ele chega perto de Jesus, com todo conhecimento, Jesus diz que é necessário para que o homem esteja no reino de Deus, ele precise nascer de novo. E aí naquele momento então que Nicodemos está ali com Jesus, ele fala uma pergunta, e ele fala de uma forma, de um meio natural, dizendo para Jesus: mas Senhor, como pode um homem, sendo velho, porventura pode voltar no ventre da sua mãe, para que possa ele nascer de novo? Nicodemos estava dizendo: Jesus, como é que pode um homem, tem como ele voltar ao ventre, nascer para ter uma segunda chance de recomeçar e fazer tudo novo, Jesus? Aí Jesus falou assim: não, tu não está entendendo, é necessário que o homem nasça do Espírito, é necessário que haja um novo nascimento na vida do homem, para que o homem dê as respostas, ele tem uma natureza do céu dentro dele. Então Deus aí está quebrando, Jesus estava quebrando os paradigmas de tudo aquilo que respaldava Nicodemos. Então se nós olhamos para homens como Nicodemos, e ele é né, que a gente já viu tantas coisas, eu principalmente já ouvi tantas pregações falando a respeito de Nicodemos. A Bíblia vai dizer que lá quando Jesus é morto, né, e aí ele, depois que ele está lá na cruz, e aí quando Jesus é removido da cruz, e aí então ele vai ser ali embalsamado, tudo, né, para ser colocado ali dentro do lugar do sepulcro. Um das pessoas, dos 2 homens que foram lá, foi inclusive Nicodemos. Então Nicodemos teve aquele encontro que foi marcante para a vida dele. Enfim, eu já ouvi tanta coisa falar, né, mas Nicodemos era um desses homens que estavam lá. Então não existe nós hoje estarmos amparados por uma vida de fé. Ah, pastor, eu conheço a Bíblia há tantos anos. Ah, eu tenho tantos anos de batismo. Ah, eu tenho uma vida. O crente, ele deve-se a cada dia ter um encontro genuíno com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. Vida, a história de nós nos respaldarmos, entrar numa zona de conforto, de achar que temos algo diante de Deus. Todos os dias nós temos que morrer para nós mesmos. Todos os dias. Lucas fala sobre isso: aquele que quer vir após mim, negue-se a cada dia a si mesmo. Jesus está dizendo, liberando princípios, é a cada dia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, ali a Lucas está dando diretivas, dizendo como funciona. Pastor, eu preciso entender as Escrituras, o que Jesus quer comunicar, qual é a forma que Jesus quer se relacionar com cada um de nós. Jesus está dizendo, é necessário, diariamente, o cristão entrar num lugar onde ele precisa negar a si mesmo. E quando eu falo negar a si mesmo, é negar aquilo que está no nosso coração, que está desalinhado àquilo que o céu quer fazer. Muitas vezes nós temos planos, falamos sobre isso, temos projetos, nós acreditamos que aquilo que está no coração, inclusive, é da parte de Deus. E já diz Salomão dizendo: não te estribes no teu coração pelo teu entendimento. Salomão já está dizendo assim, não te apoie, não esteja amparado por aquilo que está no teu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então o que nós precisamos, pastor? Exatamente isso: viver a essência daquilo que a palavra está nos comunicando.
E se a Bíblia diz, ainda que nós temos 20 e poucos anos de fé, que é necessário para aqueles que querem seguir Jesus negar-se a si mesmo a cada dia, é uma vida de continuidade, é uma vida que nunca vai terminar. Nós não viemos da igreja, aceitamos Jesus, se batizamos e a partir de amanhã está tudo resolvido, não. O Senhor está convidando os seus filhos a cada dia, dizer: eu quero negar a si mesmo, porque eu estou pronto a abrir mão para viver aquilo que o Senhor tem na minha vida. Porque quais são as garantias posterior a isso, pastor, que vai acontecer? Nós vamos ser homens e mulheres que vão ter aspecto de uma figura no reino do Espírito semelhante a Jesus. Quantas vezes nós estamos sendo desafiados por pessoas, por meios, por hoje movimentos que estão querendo pressionar, muitas vezes nos levar a lugares, ambientes que vão totalmente contrário àquilo que a Bíblia nos ensina. Estamos sendo pressionados às vezes a viver mecanismos, circunstâncias que não conferem com a palavra, a nível de engano, a nível de situações. Eu não sei se eu falei isso, talvez aqui na igreja, a gente conversa toda hora, né? Mas eu, inclusive, teve um tempo na minha vida que eu tenho empresa e a gente trabalhava para muitas empresas. E eu tive alguns BOs, vamos dizer assim, alguns problemas ali de atendimento, pessoas que chegavam lá, ficavam 30 minutos esperando e tinha outras na frente. Aí o cara da empresa me ligou e falou: poxa, o cara foi aí, demorou 30 minutos para atender ele e tal. Teve outros que estavam na frente, enfim, conversando com o dono da empresa, e ele bravo comigo, já querendo dizer: de repente está difícil o trabalho, tem que nos falar, a gente pode arrumar outro parceiro. E as coisas estavam caminhando nesse lugar. E eu lembro que eu estava com essa dificuldade de poder dar atendimento, telefone, pessoas chegando ali. E eu lembro que num desses períodos, ali na empresa, eu estava atendendo uma pessoa e tocava o telefone. E aí tocava o telefone, a pessoa que atendia ali, geralmente aqui até a minha tia que trabalha comigo também, que é a Ju, que atendia o telefone. E algumas vezes eu fiz a Ju inclusive pecar. E o que era mais normal dizer naquele momento? Eu já estava atarefado. Diz que eu não estou. Como é que a pessoa vai falar comigo se eu não estou? Aí tocava o telefone de novo: posso falar com o Marcelo? Daí eu já dizia: eu disse que eu não estou. Tocava o telefone, estava ocupado, cabeça quente, disse que eu não estou. E num desses dias eu estava orando. Eu já contei isso aqui ou não? Não? Então a Bíblia diz que aquele que confessa pecado, né, alcança misericórdia. Esse foi o meu. E aí naquele meio de tempo, um tumulto, gente acordando 5 horas da manhã para trabalhar. Sabe aquele que estão envolvido no calçado, sabe como é que funciona? E aí eu disse que eu não estou, E aí teve um dia que eu fui dobrando meu joelho, eu fui orar a Deus. Depois de tanto falar, tem momento que tu se cala para ouvir Deus, né? Eu acho que esse é o momento que Deus está esperando. E o Espírito Santo me levou nesse lugar dizendo: tu está pecando. E eu disse: como estou pecando? Tu está mentindo e está levando as pessoas perto de ti a mentir também. E eu disse: não, por quê? Porque quando toca o telefone, tu diz assim: diz que eu não estou. Isso é uma mentira e tu está em pecado. E eu já era obreiro, né? Não era pastor ainda, mas também não importa, né? Pastor, era crente. E então eu disse que eu não estou. E aí, enfim, resumindo aqui, fiz uma reunião no dia seguinte lá, reuni todo o pessoal, pedi perdão pro pessoal lá no meu trabalho e diz: agora nem que perca serviço, ou espera eu atender, ou enfim, mas eu quero viver a verdade. E parece coisas tão pequenas, mas que tem um efeito tão negativo, de coisas que não glorificam a Deus, de aspecto de uma pessoa que não se parece com Jesus. E a partir de então a mentira começa a fazer parte, e o pecado junto da vida da gente. E aí naquele momento eu pedi perdão às pessoas, enfim, que trabalhavam ali, que atendiam o telefone inclusive, e eu me arrependi do Senhor. Então o que eu estou querendo dizer? Nós estamos sendo pressionados a cada dia, ainda que sejam as circunstâncias, dizer: pastor, é apenas isso. Não, isso tem impacto. Todos nós queremos se parecer com Jesus, amém? Como é que vamos se parecer com Jesus mentiroso? Enganador? Como é que nós vamos nos parecer com Jesus? Como é que nós vamos ter aspectos, semelhanças, e nós estamos falando fisicamente? Já caiu por terra, né? Não existe pessoa feia, todos são semelhantes a Jesus. Se nós vamos estudar a verdadeira palavra, a essência do que é se parecer com Jesus, no sopro de Deus que veio sobre a vida de Adão, não é exteriormente. Se parecer com Jesus
é no reino do Espírito. Deus, o Senhor sempre está querendo remeter a igreja a viver no âmbito, no reino do Espírito. E aí nesse momento então que vai ter os aspectos de uma vida prática daquilo que confere Jesus. Então nós estamos sendo desafiados nesses dias e estamos, diante disso, precisamos dar boas respostas, amém? E nesses dias então eu, ali no final do ano fiz essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês então de algo que está queimando meu coração, que é no livro de Gênesis capítulo 19, todos encontraram? Amém, gente? Eu não tinha falado ainda. Gênesis capítulo 19, versículo 17, que nos diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Até aqui para nós irmos avançando nos processos. Quando nós falamos sobre os princípios, que ainda que eu digo que quando nós falamos da palavra de Deus, estamos falando de um acontecimento, de um tempo, de um período que aconteceu. A tão ministrada, conhecida palavra que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Mas debaixo de tudo isso, se nós conseguirmos extrair e aplicar toda a palavra que nós lemos para os nossos dias de hoje, nós vamos entender que todo princípio que o homem quebra, um dia ele nos quebra. E nessa narrativa está dizendo aquilo que nós já conhecemos, que Deus tinha uma palavra e chegou ali e falou que está acabando com Sodoma e Gomorra. E aí vem, Abraão dizendo: Senhor, se tivesse 50, se tivesse 40, se tivesse 20, até se tivesse 10 justos, o Senhor não acabaria não. Aí vem os 3 anjos, visitam lá, chegam até Ló e diz: Ló, saia desse lugar, dessa promiscuidade, que Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir essa cidade. E a Bíblia diz então que Ló ainda ficou ali e dormiu, e no dia seguinte cedo vem aqueles 3 anjos e diz: Ló, tome a sua mulher, tome as suas filhas e fuja daqui, porque Deus vai acabar com essa cidade. E a Bíblia diz então que Ló tinha ainda os pretendentes das suas 2 filhas, e foi e comunicou aos seus 2 futuros genros, dizendo: venham conosco, porque Deus vai acabar com essa cidade, não dando eles crédito. A Bíblia diz então que eles permanecem dentro da cidade de Sodoma, junto de Gomorra ali, E a Bíblia diz então que os anjos dizendo, acordando cedo: Ló, saia daqui, Deus não vai acabar com essa cidade enquanto que você não saia. E a Bíblia diz que Ló parece que ainda dormente ali naquela situação, demorando para sair. A Bíblia diz então que vem aqueles homens e tomam Ló e a sua família pela mão e tiram ele daquela cidade, porque Deus ia acabar. E a Bíblia diz então que Deus dá um apontamento dizendo: vá para as campinas, suba aos montes, para que o fogo não te alcance. E aí Ló então conversa com aqueles homens e pede para ir para umas cidades vizinhas, que estavam ali, uma cidade vizinha. E ele então fica numa campina, logo chegando mais tarde. E a Bíblia diz então que existia uma ordem da parte de Deus, dizendo que eles não poderiam olhar para trás. E agora que essa é a palavra de uma instrução de Deus, dizendo: eu vou estar removendo vocês de um ambiente onde a promiscuidade, o pecado, não existe mais princípios e valores, não existe mais respeito, não existe mais ética. É uma cidade que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até Deus, ao ponto de Deus fulminar, acabou com todas as pessoas, inclusive não somente com o ambiente, mas com as pessoas. Imagina Deus olhar para o ambiente e dizer: eu não tenho mais prazer na vida dessas pessoas. Eu nem vou dizer como um pai olhar para um filho, mas como um Deus olhando para as suas criaturas, dizendo: eu vou acabar com tudo isso. E o problema de Deus não era com a pessoa, o problema de Deus era com o pecado, em que as pessoas abandonaram os princípios, abandonaram os valores daquilo que Deus deixou, e eles se permitiram viver debaixo daquilo que estava no seu coração. A Bíblia diz que era homem vivendo com homem, mulher com mulher, não existia um casamento, respeito de marido e mulher. Era uma coisa assim devassa, em que uma promiscuidade tão grande que existia naquele lugar,
que Deus olhou e disse: eu vou acabar com tudo. Mas porém, só não fez isso de imediato, porque a Bíblia diz então que lá dentro estava Ló e a sua família. E por causa de uma palavra que Deus disse, que ele só não acabaria com a cidade, ele falou com Abraão quando ele estava dizendo ainda, se encontrar 50 justos, depois ele disse: mas Senhor, não me tenha por atrevimento, né? Se tiverem 40, 30, se tivesse 20, se pela última vez, se tiver 10 justos, era nele clamando, dizendo: Senhor, não acabe. Pode ser que o homem reconheça os seus pecados, pode ser que o homem tenha um encontro com Deus, e ele, a partir desse momento de ter um encontro, ele se arrependa. E aí Deus ainda disse: por amor a 10 justos, se tivesse eu não acabaria. Mas a Bíblia diz que não havia mais, a não ser Ló e a sua família. Então exatamente Deus, por amar e ver a justiça que estava em Ló, a Bíblia diz então que esses 3 homens, esses 3 anjos vão até a cidade. E quando chegam lá, esses homens já queriam ter tirado Ló daquele ambiente. E a Bíblia então vai dizer que eles ainda, Ló ali dentro, conversando com aqueles homens enviados de Deus, fica, e ao amanhecer, esses homens têm que arrancar Ló daquele ambiente. E quando eles saem daquele ambiente, a Bíblia exatamente então está dizendo algo, dentro dessa instrução: não olhes para trás. E esse princípio de não olhar para trás é Deus dizendo o quê? Não somente siga para frente, siga para o alvo. Nós poderíamos potencializar hoje, de dizer, olhar para frente, de coisas grandes que Deus vai fazer, de bênçãos que o Senhor tem preparado, de planos e projetos que o Senhor tem à espera de cada um de nós. Mas a gente sabe que isso nunca vai ser capaz de acontecer se não houver genuinamente uma mudança de mentalidade. De Romanos 12:2, como fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que qual seja o homem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então Deus remove, tira Ló e a sua casa, e libera essa palavra: não olhe para trás. E exatamente isso que eu quero nessa noite compartilhar com vocês, com todos nós nesse tempo. A Dani aqui ministrou e parece fazer sentido em alguns momentos. Por quê? Porque muitos de nós, quando estamos sendo pressionados por lutas, dificuldades, crises, problemas, muitos de nós às vezes pensamos o quê? A gente não pensa em avançar, nem sempre a gente pensa em corrigir. Vamos buscar ajuda, vamos buscar aconselhamento na vida do pastor, dos líderes da casa, da igreja. Talvez, não, eu ainda sou uma pessoa muito orgulhosa, mas existem profissionais. Vamos em busca de um profissional hoje, de um psicólogo, de um psiquiatra. Vamos buscar uma ajuda, porque nós não estamos conseguindo vencer somente nós. E se não tiver uma intervenção de alguém para nos ajudar, é bem provável que a gente venha a perecer. E isso, para um ser humano entrar nesse ambiente, é muito difícil, porque ele vai ter que quebrar algumas barreiras que dentro dele, em outros momentos, se não tiver um coração carregado de humildade, não vai fazer com que ele veja e entenda como uma ação de Deus para o ajudar naquela situação. E aí muitas vezes a gente pensa o quê? Em recuo. A gente às vezes pensa em retroceder. Às vezes a gente pensa em olhar para trás para dizer: não, quem sabe eu vou desacelerar, eu estou indo muito rápido, eu estou indo muito afoito, e quem sabe é o próprio Deus que está gerando a minha vida, é Deus que está querendo me segurar um pouco. Talvez eu tenho que olhar o meu foco, meu raio de visão, eu tenho que olhar um pouco mais adiante de mim, cuidar mais dessa área que está desprotegida na minha vida. Aí talvez também você poderia estar dizendo: mas pastor, é errado? Claro que não. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo de Deus para todas as coisas. E ao mesmo tempo em Mateus fala: buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. Então a gente vê que existe uma instrução muito bem clara de Deus. E a pergunta talvez que você faria para mim: mas por que, pastor, então a gente atropela, e por que a gente acaba caindo? Por que às vezes a gente acaba ralando inclusive nos joelhos quando a gente cai? Porque nós estamos vivendo circunstâncias diferentes ou contrário daquilo que a Bíblia está nos ensinando. Então, quando nós entendemos que existe uma ordem de Deus, e essa ordem vem carregada de um princípio, o Senhor está nos dizendo: não olhe para trás. E aí, a palavra ela é tão perfeita, que ela não é simplesmente de uma forma educativa, de ensino apenas,
mas ela também é uma demonstração de tudo aquilo que acontece debaixo de algo chamado desobediência. Porque tudo aquilo que o homem faz, desalinhado às escrituras, vem junto dentro de si uma consequência. Então muitas vezes, muito pontual que a Dani ministrou aqui, projetos, propósitos. E aí nós estamos bem claros daquilo que Deus espera de cada um de nós, daquilo que fomos potencializados, daquilo que o Senhor nos entregou como vida, ministério, casamento, profissão, negócios, relacionamentos, paternidade, o ato de ser pai, de ser mãe, é bem isso que eu estou dizendo. O Senhor tem expectativas ao nosso respeito, Ele nos gera condições para a gente viver. E quando nós vivemos coisas contrárias, exatamente esses são os momentos que nós padecemos, que é o momento em que nós nos deparamos de estar vivendo contrário àquilo que o Senhor está querendo que nós venhamos dar como uma atitude de uma resposta. E isso aconteceu com a mulher de Ló. A Bíblia dizendo então que aqueles 3 homens, que eram símbolo de 3 anjos de Deus, Ló e as suas 2 filhas, estavam rumando à cidade. E a Bíblia diz então que depois de um tempo em que eles saíram de uma distância onde eles não seriam mais atingidos, começou a vir fogo, enxofre vindo direto do céu. E a Bíblia diz então que aquela cidade Sodoma e Gomorra começou a ser consumida, e pessoas começaram a partir daquele momento, morrer e perecer naquela cidade. E Deus dizendo: não olhe para trás, não tenha saudade daquele ambiente, te desprenda daquele lugar, porque não é mais isso que Deus tem para a vida. E quando nós vamos falar de uma forma mais clara a respeito disso, foi a cidade onde ela frutificava, aonde tinha os rios, aonde plantavam, porque foi por isso que Ló foi instigado a estar lá. Quando ele chegou diante do seu tio, e o tio mesmo disse, dizendo: escolha para onde você ir, que para onde você escolher ir, eu vou para outro lugar. E ele disse: eu quero ir por essas campinas, porque lá é uma terra fértil. Então existia bonança sobre aquele ambiente, existiam os negócios, pessoas compravam, enriqueciam, vendiam, e Ló estava exatamente lá fazendo talvez as suas fortunas, criou suas próprias filhas naquele ambiente. E agora Deus está dizendo: te desapega, porque não é mais a medida daquilo que eu tenho para ti. Então quando nós conseguimos potencializar e agora trazer isso como uma forma de um princípio às nossas vidas, quantos de nós às vezes estamos com saudade de lugares e ambientes? Quantas vezes o Senhor já nos mostrou, já nos disse para nós caminharmos avante, caminhar para frente, quantas coisas. E eu, dentro de uma situação principalmente ministerial, nasci há 28 anos atrás dentro do Evangelho. A gente vai conversar com pessoas, e a gente vê lá, eu nasci totalmente diferente de um segmento hoje do que aquilo que a gente está vivendo. Principalmente, uma palavra assim relacionada a ministérios de pessoas que vieram de outras denominações, vieram de outras, a gente usa a expressão igreja, mas igreja é uma só, mas enfim, só para nível de entendimento, já vieram de outras denominações, então, que lá tinha uma cultura, e como dá saudade, como a gente às vezes olha e dá saudade, a nossa alma clama por lugares, por viver coisas que marcaram as nossas vidas. E às vezes a gente não consegue viver exatamente esse novo de Deus, como a gente vem falando, porque nós estamos não somente apegados, mas talvez estamos presos dentro de lugares e ambientes que não conseguimos romper. Aí a saudade vem, aí nós pensamos: meu Deus, mas como era bom, que ambientes eram gostosos, mas não é mais o que Deus tem para a gente, não é mais a medida daquilo que Deus tem preparado para a gente. E aí às vezes a sensação é que a gente fica patinando em lugares e ambientes, porque não consegue romper com o velho para começar a viver o novo. E isso está relacionado ao quê? Nós vivemos um ato de saudade do tempo inteiro, estamos caminhando para frente com nossos olhos voltados para trás no emprego que foi perdido, não consegue mais se refazer um tempo, acabou. Já não é mais como era aquela empresa, não é mais, acabou. Deus tem algo novo, nós não temos declarado isso, igreja, nesses dias. Deus tem algo novo a fazer, amém? Mas como Deus vai fazer um novo, nós presos num lugar do tempo antigo, de uma fase diferente?
Os tempos dos corinhos, eu amo até hoje. Eu, quando estou orando em casa, as músicas que eu boto de relacionamento com Deus, se não é um soulzinho lá, são músicas que eu me encontrei sempre com o Senhor, e até hoje, no meu oculto, ou no meu lugar secreto, não no oculto, é onde eu sinto a presença de Deus. É onde eu consigo receber no meu coração a presença de Deus, quando eu estou naquele ambiente entre eu e Deus. Mas agora tem que entender que não é para todo tempo, não é uma medida para todo tempo, para toda hora, para talvez uma ministração, numa igreja, um canto. Não, às vezes é um lugar individual. E Deus está chamando a gente para viver, para avançar, para entrar em lugares do novo de Deus. E às vezes nós somos os maiores problemas para que Deus possa fazer isso, porque não conseguimos olhar e ver a partir disso uma ação de Deus para nós estarmos nos movendo para viver aquilo que Deus tem a cada um de nós. E o nosso coração, ainda que, pastor, mas eu estou avançando, pastor, mas eu já estou um ano dentro da igreja, eu estou 2 anos, eu estou 3 anos, eu estou 4 anos sendo crente fiel, mas talvez a nossa vida, as nossas práticas, a gente vir domingo à igreja, nem sempre isso quer dizer muita coisa. Às vezes pode ser que nós estamos sendo um bom religioso, um bom Nicodemos. Eu até prego, eu sei falar bem da Bíblia, eu estudo, mas dentro de mim, eu ainda ando como uma mulher de Ló. Eu ainda estou debaixo de um princípio que os meus pés estão andando para frente, mas o meu coração, o meu desejo ainda é viver aquilo que ficou no passado. Então nós estamos num calabouço às vezes, ou dizer, nunca mais, pastor, nunca mais vai ser como era antes. Quem disse isso? Da onde você tirou essa palavra? Se Deus é Deus de coisas novas, cada dia que nós acordamos de manhã, uma nova oportunidade de fazer tudo novo de novo. Parece que há uma dificuldade, há uma mente cauterizada, como Paulo fala, que como é difícil uma compreensão de olhar para as Escrituras e entender o que o Senhor está querendo dizer e nós vivermos. É tão difícil, parece que nós precisamos de uma medida de fé, daquilo que nem nós mesmos estamos tendo nesses dias, de conseguir olhar e acreditar, é para mim que fala essa palavra, é Deus me comunicando, como nós falamos aqui. Nós falamos sobre dízimos e ofertas exatamente para isso. É uma mente muito pobre se você não se permitir olhar como a Bíblia está nos ordenando. E talvez nós estamos trazendo aqui, nesse caso, trazendo a salva, outros fazendo Pix ou cartão, enfim, sem entendimento daquilo que está vivendo. Quando está dizendo, pode assumir, dizendo, o próprio Deus está dizendo que semeia pouco, pouco colherá. E não tem como nós colocar isso na conta de Deus, porque o que semeia muito, com abundância, Deus ainda vai dar muita semente, de levar a lugares extraordinários. Como é difícil do povo às vezes crer nisso. Essas têm sido as minhas orações. A nossa casa nunca deixou, e aí eu preciso dizer algumas coisas para deixar isso muito bem claro. Eu não nasci pastor, estou indo agora para 27 anos de batismo, dia 8 de fevereiro, e foi um lugar que nunca tive dificuldade. Quando eu digo eu, depois junto com a Dai, nós estamos já há 25 anos, namoro, noivado e casamento, 26, vamos deixar assim. Poxa, nunca foi difícil para nós entender. Se a Bíblia está falando, tu acha que eu sou doido de contrariar Deus? Tu acha que eu sou louco lutar contra Deus? Tu acha que eu sou louco vou passear com aquilo que pertence a Deus? Tu acha que eu sou louco? Tu acha que eu tenho... Até nisso, enfim, vou seguir esse gancho aí que está no meu espírito. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma pessoa aqui da igreja, não vou dizer irmã, uma irmã. Nós conversando, a irmã falou o seguinte assim, entramos em alguns assuntos, daí ela perguntando, ela falou uma coisa assim, que ela queria comprar uma sandália, e ela disse que ela não comprou a sandália, que ela viu na loja tudo, porque ela tinha recebido da empresa, e ela não tinha dado dízimo ainda. Eu perguntei para ela assim, mas por que isso? Ela disse assim, pastor, eu não tenho coragem, enquanto eu não dizimar o Senhor,
de ter uma atitude de compra, de aquisição, sem primeiro eu ser fiel a Deus. Pessoal, uma medida tua, né? Pelo menos eu posso ser bonita ou íntegra, fiel. E ela disse assim: eu não compro, eu não faço. No momento que eu recebo, eu sou fiel a Deus, e a partir disso, depois eu faço e vivo as minhas coisas. Então, de uma surpresa, um assunto que nós estávamos conversando, de ver de pessoas, eu não posso dizer o nome dela aqui, para não expor, uma questão foi interna. Então a gente nunca teve dificuldade disso. E por que eu estou querendo dizer isso, usando essas palavras agora no meio desse sermão? Porque a gente vê às vezes as pessoas assim, e dói sangue o coração da gente, porque são princípios. Pessoas boas, pessoas maravilhosas, pessoas que eram para estar rompendo, vivendo em outros locais, em atmosferas diferentes, mas não conseguem acreditar, não conseguem crer que aquilo que Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E aí nesse momento preferem trabalhar pela força do seu braço, pela sua inteligência, pelo seu intelecto, e dizer: é do meu jeito, e é da minha forma. E outra coisa, eu dirijo, é do meu jeito, eu que sei, eu boto aqui, eu compro lá, eu faço. Talvez são sementes, ofertas, mas nós precisamos, talvez até um dia, fazer um estudo mesmo sobre isso. Alguém gostaria de ouvir um domingo, ou alguns domingos, estudos sobre dízimo e oferta? Levante sua mão aí, para nós saber. Talvez é legal fazer, porque às vezes tem pessoas que estão falando e não compreendem, né? Mas pastor, isso é bíblico mesmo, porque a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, tantos maus testemunhos, e eu preciso ouvir mesmo. Mas para aqueles que vivem, para aqueles que se submetem, a gente vê que as coisas acontecem de forma natural, porque é inegociável os princípios e valores. Eu digo isso no temor de Deus. Eu e a minha casa, por isso que eu digo: por que, pastor? Claro que não, antes de ser pastor eu sempre vivi. Nós nunca lutamos. Eu nunca ousei comprar, adquirir um tênis, passear, fazer um churrasco com aquilo que pertence a Deus. O que é de Deus é de Deus. O que eu consegui fazer com os meus 90 eu vou fazer, mas o que eu não consegui eu não faço, não tem problema. Mas eu tenho temor a Deus de viver a sua palavra. E voltando para as escrituras de novo, a respeito disso, são coisas que nos roubam de Deus. E no reino do Espírito, às vezes estamos exatamente igual. Talvez aos olhos de Deus hoje não acontece mais como aconteceu com a mulher de Ló, de ficar uma estátua de sal, mas às vezes é assim como um comportamento no Espírito. Porque talvez, aí eu te faço uma pergunta agora, como igreja: por que às vezes é tão difícil, angustiante vir para a igreja? Às vezes você está em casa, você está lá, está bem, aí vem para vir para a igreja, começa aquela guerra espiritual, dá um desânimo, dá uma angústia, você vai se arrumando, parece que você vem para cá empurrado. Ou então você não quer que o pastor mande uma mensagem amanhã: e aí, não te vi no culto, como você está? Está tudo bem? Você quer saber se está tudo bem? E aí você fica naquela: não vou na igreja, senão o pastor vai... E é uma angústia, parece que há um entrave, parece que você não consegue celebrar, você não consegue se alegrar, aquilo não te impulsiona a um lugar. É ruim, é triste, é angústia, porque você está lutando no reino do Espírito. E por que você sente como se estivesse sendo um perdedor? Porque nós não estamos conseguindo talvez dar as respostas certas. Talvez dentre nós estamos exatamente como a mulher de Ló, estamos dando passo para frente, mas os nossos olhos estão lá atrás. Aí Deus quer fazer, Deus quer realizar, aí nós declaramos: Deus vai fazer coisas novas, mas com a mente cauterizada, presa no passado, preso numa velha religião, presa numa velha cultura, presa numa empresa antiga, presa nos negócios que era tão bom. Nós não conseguimos olhar para frente e entender: essa é a direção que Deus tem para nós. E se nós ouvirmos de forma atenta, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como a instrução que Deus deu em Deuteronômio, e seguir firme com aquilo que o Senhor está nos prometendo, nós vamos entender que Canaã é o nosso destino. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas por que então não ousarmos acreditar? E como aqui nos diz a palavra, exatamente com a instrução que Deus deu, saíram de dentro daquele lugar dizendo: não olhe para trás. Não tenham saudade de Babilônia, não tenham saudade desse lugar de promiscuidade, não tenha saudade do lugar da religião, não tenha mais saudade. Eu vou reportar a cada um de vocês de um ambiente, de um lugar novo, aonde esse lugar é aquilo que vocês vão viver as promessas.
e nós temos o dever de não atrasar o que o Senhor tem para nós. E aí 26, olha o que diz: e a mulher de Ló olhou para trás, e a Bíblia diz então que ela ficou convertida numa estátua de sal. O que significa olhar para trás? Com saudade e desejo de voltar. Olha o princípio. O que isso significa, pastor? Não olhar para trás é não recuar do que Deus espera de cada um de nós. Por quê? Porque tudo que Deus espera de cada um de nós está entrelaçado em dois pontos específicos: missão e propósito. Se nós estamos aqui, eu tenho que falar agora um pouco sobre missão e propósito, para que você entenda essa palavra. Todos os lugares em que nós acessamos, todos os ambientes em que nós estamos, Deus tem expectativa de nós. Deus tem expectativa de nós vivermos hoje na cidade de Três Coroas, aqueles que moram aqui, outros já moram nas circunvizinhanças aqui, mas enfim, nós somos plantados aqui, existe uma expectativa de Deus por estarmos aqui. Deus entregou talentos, sim, nós já falamos isso, inclusive semana passada. Temos dons do que Deus entregou, certamente. E por que isso não está sendo potencializado e vindo para fora? Será que Deus, é uma pergunta agora, será que Deus errou o alvo? Será que quando Deus nos chamou para algo, que nós naquele momento acreditamos, será que Deus mudou de opinião? Será que a expectativa que o céu sempre teve a respeito de nós diminuiu, ou Deus desistiu? Porque se tudo que nós fizemos está entrelaçado nesses dois pontos específicos, missão e propósito. Missão é aquilo que nós estamos trabalhando por uma razão qual? E propósito significa que é o lugar da chegada de um destino para a conclusão de tudo aquilo que a missão de Deus foi nos dada. E isso significa exatamente o quê? Que nós estamos manifestando em tempo oportuno tudo aquilo a respeito do que o céu tem de expectativa sobre nós. Por isso que nós não podemos falhar. Pastor, e qual é a missão? Você tem a missão de fazer essa mulher a mulher mais feliz dessa terra. A mulher, da mesma parte, tem a missão de fazer esse homem o homem mais feliz dessa terra. Você tem a responsabilidade, a obrigação de fazer e criar os seus filhos admoestando, debaixo de educação, de respeito, de ética, de valor, de atitudes que expressam uma casa sendo governada por um sacerdote, uma mulher idônea, uma adjuntora que cuida, que zela, que não expressa um ato de vergonha. Que vergonha às vezes nós estarmos em lugares e ambientes e ver ali naqueles lugares, principalmente vai no mercado, em alguns ambientes assim. E deixa eu dizer uma coisa, falando assim da minha parte, para a glória de Deus, ainda no temor de Deus eu estou falando. Nós temos a Mica que vai casar esse ano, em setembro, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vai baixar os meus boletos. A Mica com 20 anos agora vai casar com o primeiro homem e único homem vai ser da vida dela, em nome de Jesus. Que assim seja. Quase que eu ia dizer, e se não é, ainda dá tempo. O Gustavo não ia querer nem a Mica. Mas é minha responsabilidade. A Bíblia diz que o Senhor corrige ao filho em quem Ele ama. Como é triste nós estarmos num ambiente, num mercado, e ver uma desordem, filhos desobedientes, filhos que não honram pai, não honram mãe, que não tem mais educação, filhos que falam nomes, inclusive, quase uma língua estranha de um nome tão feio que fala. Filhos que não guardam a vida do pai, guardam a vida da mãe, estão na rua e ainda é crente aquela família, que não glorifica a Deus. Como é triste ver hoje esses princípios, valores se perdendo, atitudes morais, éticas, que um dia isso para nossas, Deus o livre, levantar a voz contra uma pessoa mais velha, de se criar, de ver o meu avô ali, a minha mãe, o estilo dizendo, usava essa expressão, não é fica quieto filho, mas não, cala a boca que o teu tio mais velho está falando. Você é uma criança. Se por muito acessar um ambiente de estar perto ali, ouvindo as conversas, mas respeita os mais velhos. E a gente vê que tudo isso parece estar se terminando nesse tempo.
E exatamente é isso, os valores, os princípios sendo perdidos a cada dia. E aí nós vamos vendo ainda, são crentes, ainda são da igreja. Então eu não tenho problema hoje de olhar, e a minha casa, a minha família, se um dia você olhar, e nós estarmos aqui olhando de cara feia para o Theo. Cara feia porque a gente não pode acessar um chinelo aqui. Ah, pastor, a Bíblia diz da vara. Vara naquele tempo, andavam lá com as sapatilhas e descalço. Mas não espancar é educar, dá limite. Te choca falar isso ou não? Talvez se te choca, um dia não vai te chocar mais quando você passar vergonha num outro ambiente. Então nós como pais temos responsabilidades, exatamente isso que nós estamos lendo aqui. Então nós estamos às vezes deixando de avançar, deixando de alcançar os lugares de Deus. Por quê? Porque estamos sendo atrofiados, exatamente com a expressão da mulher de Ló. Estamos como uma verdadeira estátua de sal, caminhando para frente e olhando para trás, e deixando de viver os propósitos, deixando de viver os milagres, deixando de avançar no reino de Deus. Por quê? Porque estamos num calabouço de um passado. O passado ainda nos gera saudades, o passado ainda aqueles cultos, e eu não estou dizendo que era ruim, amém, igreja? Só que passou, deixa eu te dizer algo, passou, não vai voltar mais. Ou nós andamos para frente com a palavra do que Deus tem a nosso respeito, ou nós vamos abortar a missão de Deus sobre as nossas vidas. Então a minha palavra, para uma conclusão daquilo que eu quero comunicar nessa noite é: não olhe mais para trás, amém, igreja? Se Deus está nos chamando a viver um novo, se Deus está nos chamando a viver coisas extraordinárias, daquilo que essa é a medida do que Deus tem para hoje, e pode ser que eu e você nem conseguimos entender, e eu posso dizer uma coisa: Deus não está preocupado com isso, porque Deus é Pai. E eu vou te dizer uma coisa: nem sempre os nossos filhos estão prontos a nos obedecer, porque eles entendem. E chega momentos que nós estamos querendo explicar, não quer entender, então só obedece, que eu sou teu pai. Obedece, que eu sou tua mãe, eu sei o que é melhor para a tua vida. É assim, não é? Ou pelo menos deveria ser assim. Hoje em dia existem técnicas para tudo, tem que baixar, falar, mas meu Deus, gente, eu entro em crise às vezes de algumas coisas que acontecem. Pelo amor de Deus, nós estamos negociando aquilo que não poderia negociar, pelo amor de Deus. Filhos que não têm respeito, e pais que se sentem mal por fazer aquilo que devem. Deixa eu dizer algo para você sobre isso tudo: diga não, diga sim para o seu filho o tempo todo, e construirá um monstro. Diga não e construirá um grande homem e uma grande mulher. Então nós estamos querendo negociar, meu Deus do céu, gera limite, princípios e valores, autoridade. Você tem que me respeitar, eu sou seu pai, se preciso for, educar, não é espancar. Eu vou te educar, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige ao filho que ama. E o que é corrigir? Vamos, o que é corrigir? É ensinar, mudar o curso, disciplinar, na qual todos nós, sem exceção aqui, estamos sendo disciplinados por Deus de alguma forma. Talvez nós já poderíamos ter avançado mais, galgado mais, já estado em outros lugares e ambientes. Por que não estamos, pastor? Porque estamos sendo disciplinados. Por que estamos sendo desobedientes? E a desobediência faz com que o homem esteja em ruptura com o céu. E a pior coisa é Deus abençoar um filho desobediente, porque se ele vive em desobediência, ele ainda não consegue reconhecer Deus e fazer caminho de volta. Imagina então Deus abençoando, prosperando, fazendo esse filho avançar, daí nunca mais que Deus pega. E às vezes para Deus não nos perder, que ele tem que segurar. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Amém. Não tem como nós prosperarmos na vida. Eu não estou dizendo, eu não posso deixar de fora de dizer, né? Fala prosperidade, dinheiro, casa, carro, trabalha, seja fiel a Deus. Deus vai te abrir porta, você vai viver o extraordinário, Deus vai te levar em caminhos, vai te conectar com pessoas, Deus vai fazer coisa extraordinária, amém? Só faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Eu estou dizendo prosperidade na vida, você ter amigos, ter alegria, ter vida, ter prazer, você acordar de manhã feliz da vida, porque você acordou e tem vida. Você não está lutando com enfermidade, você não está lutando com
enfim, com doença, né, com hospital e outras coisas. Quem está entendendo, gente? Amém? Nós precisamos avançar. E agora eu quero perguntar, quem quer avançar em nome de Jesus? Levante sua mão. Então não fique atrofiado. Pare de olhar para trás em nome de Jesus. Ouse a viver e a ver aquilo que Deus está nos mostrando. Para de querer olhar e ter saudade de lugares, inclusive que nós nem estamos mais. Chega, põe um ponto final, recomeça. É jargão a gente falar 2025 vai acontecer, esse ano é um ano de celebração, esse ano é um ano... Não. 2025 é mais um ano na vida de alguns. Agora 2025 é um novo ano na vida de outros. E esse novo ano de respostas novas é que vai fazer coisas novas e diferentes acontecer. Porque senão 2025 vai terminar do jeito que terminou 2022, 23, 24. Você com a expectativa de virar o calendário para que tudo se faça novo. E não vai ser. Se não existe uma metanoia, uma mudança de mentalidade, uma mudança de postura. Eu entendi, vou mudar pela minha mentalidade, mas a tua postura, a tua atitude tem que ser outra. E ser o que, pastor? Fiel a Deus. Fiel a Deus, fiel à esposa. Fiel a Deus, fiel ao marido. Fiel a Deus, fiel ao empresário. Fiel a Deus, fiel ao funcionário. Fiel a Deus, fiel ao amigo. Fiel a Deus, fiel ao mercado que deve pagar a loja, o boleto. Fiel. Ser fiel a Deus. Imagina Deus olhar para a terra e dizer, dentro de um diálogo, e o Marcelo lá embaixo aí que tu diz, pois é, eu estou confuso, porque às vezes o Marcelo é fiel, mas às vezes o Marcelo não é fiel. Eu não consigo definir o Marcelo. Ora ele é uma bênção, ora ele ministra, ora ele ajuda, ora ele estende a mão, mas ora ele mente, ora ele rouba, ora ele anda com mulher, ora a mulher anda com homem, eu não sei, ora ele engana, ora ele, sei lá. Hoje não há uma posição, quando o céu olha para a terra, quem ele não sei? Na igreja ele fala, aleluia, glória a Deus, em casa, diabo, inferno, demônio. E eu sei que eu estou dizendo aqui. E aí como é que nós vamos viver as coisas de Deus? Como é que nós vamos dizer que nós estamos preparados para viver o extraordinário? Tudo que nós construímos, talvez no ambiente, a gente joga tudo fora em outro. A gente pega, entrega os filhos, entrega casamento na igreja, chega em casa, faz tudo ao contrário. Se eu entrego meu casamento na tua mão, chega em casa, é briga e é um inferno na frente dos filhos. Entrega os filhos na tua mão, qualquer coisa que o filho faz, tu não vai dar certo, que é uma praga na vida, meu Deus do céu. E eu estou falando de crente, gente, eu não estou falando do mundão. Estou falando de filhos de crente, casa de crente, casamento de crente, negócios de crente. Como Deus nos vê? Como é que será que é o coração? Deus é Pai, amém? Estou concluindo a mensagem. Poxa, nós somos filhos. Como é ruim, como é terrível um filho nos desonrar, sim ou não? Quem já foi desonrado por filho aí? Não levante a mão. Mas é ruim ou não é ruim? Hã? A gente sente envergonhado ou não sente? Mas também a gente é filho de um pai. E como é que será que o pai me vê? Será que a alegria, a gozo no coração de Deus a nosso respeito? Será que o Pai se alegra com as nossas vidas? Ou nós estamos exatamente como nós temos ministrado aqui? Se coloque bem em nome de Jesus.